Teremos agora o painel Presente, Passado e Futuro da Internet no Brasil. Gostaríamos de convidar aqui ao palco o senhor Carlos Alberto Afonso, diretor executivo do Instituto NUPEF e presidente do capítulo brasileiro da Internet Society. Por favor. Convidamos também o senhor Demi Getchko, diretor-presidente do NIC-BR e conselheiro de notório saber do CGI-BR. Doutora Liane Tarouco, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação. Convidamos o Dr. Ronaldo Lemos, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio. O Dr. Tadao Takahashi, membro do Hall of Fame da Internet Society. Com a moderação do coordenador da Comissão de Programação desse fórum, o professor Flávio Wagner. Passamos a palavra ao professor Flávio Wagner. Boa noite a todos. É uma satisfação ver a sala cheia, depois das 6h30 da tarde, né, sinal de que, aparentemente, conseguimos montar uma sessão de abertura, né, atrativa para todos os participantes do fórum. A gente espera que tenhamos, não só hoje, mas nos próximos 3 dias, né, uma atividade bastante enriquecedora para todos e que continuemos com as salas lotadas até o final da sexta-feira. Então, hoje, né, a ideia nós trouxemos aqui um conjunto de pessoas, né, que têm muitas histórias para contar em relação ao passado, o presente e o futuro da internet no Brasil. Então, nós vamos fazer isso da maneira mais dinâmica possível, né? Cada um tem um pouco de liberdade para escolher as histórias que quer contar, os aspectos que quer abordar, mas depois nós teremos bastante tempo para interagirmos, né, entre os debatedores aqui e com vocês da plateia. Então, vamos começar com Ladies First, hein, Liane? Professora Liane Tarouco, né, da Federal do Rio Grande do Sul, do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação, do Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, uma das pioneiras da internet no Brasil. Liane, por favor. Alô. Bem, é uma honra estar aqui, ao lado de tão ilustres personalidades, e contar um pouco da satisfação que foi ajudar a construir essa internet que hoje está aqui, numa dimensão que realmente nós sequer imaginávamos. A primeira vez que eu tive contato com essa maravilha, na época que eu fiz um estágio em Stanford, foi surpreendente para mim, porque computadores, isso era a década de 80, eram alguma coisa assim para uso sério, empresarial, né? E eu fui lá na Universidade da UCLA visitar o professor Leonard Kleinrock, que na época eu estava entabulando conversações com vistas a um doutorado. E aí eu perguntei por uma brasileira que estava por lá e a secretária tentava ligar para a casa dela e nada, e nada, e nada, sempre ocupado. Daqui a pouco a secretária olha e diz assim, ela deve estar online. E eu olhei assim, online? Em casa, né? Bem, aí ela entrou no terminal, abriu uma janelinha de chat com ela, na época era IRC, e aí ela disse, sim, tudo bem, podemos conversar, eu vou na universidade às quartas para minha aula de yoga. O resto do tempo, ela estava na tese e ela trabalhava em casa. 2 coisas me surpreenderam. Primeiro, de uma pessoa poder trabalhar de casa, aí na metade da década de 80,
Segundo, de ela não gastar uma fábula de dinheiro para pagar a conexão, porque as tarifas que então eram vigentes eram muito confortáveis para a população norte-americana. Uma descagem durava tanto quanto a gente quisesse, e a gente pagava só um impulso, quer dizer, a gente não, os felizes moradores dos Estados Unidos pagavam só um impulso, então ela podia botar online no terminal dela às 8 da manhã, desligar às 6 da tarde e ela ia pagar uma chamada telefônica apenas. Ora, isso, comparado com as tarifas abusivas e exorbitantes que a gente pagava aqui no Brasil, e não só isso, a perseguição implacável das teles, que não queriam que se usasse a rede telefônica comutada para dados, sob pretexto de que ia botar por água abaixo completamente o modelo de perfil de tráfego que tinha se usado para dimensionar a rede telefônica, fazia com que algumas operadoras, inclusive, tivessem alguns sistemas que escutavam as linhas suspeitas de estarem fazendo comunicação de dados, e, quando percebiam o tom de modem, caca, não apenas derrubavam a conexão, mas desligavam o telefone do infeliz pego no flagrante ato ilícito de transmitir dados pela rede telefônica de escada. Então, lá nos Estados Unidos, o ambiente era, de um lado, regiamente custeado pelo Departamento de Defesa, que pagava os INPs, os roteadores de hoje, todas as comunicações de longa distância, mais uma estrutura tarifária não abusiva, e as universidades, participando sem custo, levaram a um notável impulsionamento da rede da tecnologia. E que diferença para nós, né? Isso foi anos até que a gente conseguiu os primeiros tímidos bits jogados na rede. 88, 89, a gente começou a negociar com a FAPESP, que era rica, então podia pagar uma conexão com a RepNet. E nós, então, tínhamos uma conexão fabulosa de Porto Alegre, via Reimpac, a rede de pacotes, que nos permitia mandar e-mail, nos atualizar, participar de grupos. E isso, em um ano, já se mostrou ineficiente do ponto de vista econômico, porque o custo era por pacote transmitido, né? Coisa que era completamente diferente do que acontecia na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, onde era uma tarifa plana, proporcional à banda passante e não ao tráfego. Bom, nós tivemos que rapidamente passar para uma linha alugada entre Porto Alegre e São Paulo. Saía cara para a universidade. E operava numa velocidade fantástica de 1.200 bits por segundo. Bom, mas era melhor que nada, e isso nos permitiu começar a sentir o gostinho do que era estar em contato com o mundo, não ter que esperar um ano até que uma revista científica caísse na biblioteca, quando caía, porque elas eram caras, e poder acessar os documentos online, os RFCs, por exemplo, tão logo fossem publicados no dia seguinte. Então, a partir daí, a comunidade começou a ficar cada vez mais entusiasmada, e foi crescendo. Secretários de Ciência e Tecnologia, como o de São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul, fizeram uma célebre reunião lá em Brasília, pressionaram o CNPq. Na época, o comitê assessor, né, científico do CNPq teve um papel muito relevante em pressionar o CNPq para botar algum dinheiro para financiar o começo da RNP. E, em 89, foi a primeira reunião presidida aí pelo Tadal, onde se discutia como fazer as coisas andarem, até que, em 92, teve a célebre Eco 92 aqui no Rio, onde as coisas, a partir daí, se tornaram um pouquinho mais oficiais, e foi crescendo, e foi crescendo, foi crescendo. Qual é a moral da história que eu estou tentando passar? É que a internet, como todos vocês sabem, né, ativos digitais, a maioria que está aqui nessa sala, mudou as nossas vidas. Não só a maneira como a gente estuda, como a gente trabalha, mas a maneira como a gente pensa. Hoje, nós não toleramos mais viver sem informação. Às vezes, eu estou conversando, tomando chimarrão com meu marido, né, hábito dos gaúchos,
E a gente começa a discutir, o terremoto de ontem que deu lá no Irã, não sei o quê. Sim, mas onde é que fica essa região? Os dois voam para o celular e vão procurar no Google Maps ou em outras informações. A gente quer sempre a informação mais atual, mais precisa, não se contenta mais com o achismo. E para que isso possa ser um benefício da nossa população, e não se enganem, isso não é verdade em todo o planeta. Existem muitos países onde o acesso da internet é rigorosamente com mão de ferro vermelha, né, travado, proibido e boicotado. E quem ousa discordar vai para a cadeia. Então, nós temos hoje um bem imaterial pelo qual é bom lutar. É bom que estejamos todos atentos, porque regras de mercado são importantes. Eu acredito no valor de um mercado que vise lucro sadio, né? Lucro merecido, não lucro abusivo. Eu não convivo bem com uma solução onde o Estado tenha uma interferência excessiva, porque acho que isso leva a impostos mais altos do que seria desejável, por vários pretextos, muitos falsos. Então, é um equilíbrio delicado entre o excesso de interferência do Estado e o excesso de competição predatória. Os dois prejudicam a nós, a população civil, que quer trabalhar, que quer estudar, que quer aprender. E, hoje em dia, cada vez mais, isso depende da tecnologia. A gente vê os bebês que já pegam os pais para acalmar, dão um celular, e eu já vi vídeos, as crianças fazem assim, como se sempre tivessem acostumados a fazer esse movimento. Né? Tem até um célebre vídeo na internet, onde dão uma revista para uma bebezinha de 1 ano e meio, e ela fica fazendo assim, e a revista não funciona, né? Ela faz assim, 1 ano e meio, e nada. Daqui a pouco ela olha para o dedinho para ver se ele está estragado, pressiona na perninha. Não, ela sente, o dedinho não está estragado. E o título do vídeo era uma revista, é um iPad que não funciona. Né? Então, isso é uma marca do que é a geração de hoje. Ela precisa, especialmente aquela que teve a sorte de nascer num país ocidental, né, sem excessivas restrições de censura. Ela precisa disso. Os bebês já sabem, né, fazer isso, fazer assim, né, julgar, baixar. Eu tenho um sobrinho neto que deixa desesperado a avó dele, porque ele tem 2 anos. E ele compra coisas no joguinho que ele joga. Quando ela vê, cai no cartão de crédito dela 10 pila, 8 pila, 9 pila, porque ele quer comprar coisas para continuar caçando, né, bandidos e monstros ali no joguinho dele. Então, essa nossa geração precisa de uma internet livre, leve e solta, né, sem regras excessivas, sem custos excessivos. E, por isso, vale a pena lutar. Como é que a gente luta? Bem, educação é, sem dúvida, um pilar básico. A educação prepara as pessoas para o uso correto. Então, a academia, e aí eu estou puxando a brasa descaradamente para a minha sardinha, né, precisa continuar tendo um bom apoio, um bom acesso a uma rede de boa qualidade, como a internet no Brasil, operacionalizada pela RNP, hoje consegue oferecer. Ainda não está interiorizada suficientemente, né, tem partes do país que ainda carecem de infraestrutura, banda, né, digital, fibra, mas, de modo geral, a população do Brasil está principalmente baseada nas grandes cidades. Então, ela está. A quantidade de celular per capita no Brasil já ultrapassou 1, em outubro de 2010. Quer dizer, mais de um celular per capita. Não sei o que as pessoas fazem com 2, 3, mas tem. Então, isso é bom, sim. Isso pode nos ajudar a ser melhores cidadãos, a aprender mais e melhor? Sim. Vale a pena lutar por isso, para que o futuro não seja prejudicado por regulamentações, por competição predatória? Sim.
E essa é a minha mensagem, então, sem me estender demais, em termos de vamos preservar a internet que nós amamos. Obrigada. Obrigado, Liane. A Liane fez uma referência, né, na fala dela à ECO 92. A ECO foi uma conferência internacional sobre o meio ambiente que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 92. O que isso tem a ver com a internet? O Carlos Afonso vai nos contar. Alô? Eu posso tentar, né? Bom, esse evento ele aconteceu quando nós estávamos, e o Tadal pode contar até melhor do que eu, né, essa história, quando nós estávamos na batalha para conseguir trazer circuitos permanentes de internet para o Brasil. E, na época, esses circuitos eram considerados ilegais pela estrutura estatal de telecomunicações, né, que determinava que se deveria usar somente um protocolo padrão da ISO, que era o padrão OSI, e não se poderia usar qualquer outro protocolo de comunicação nas redes brasileiras. E foi uma batalha política e de logística, e que acabamos conseguindo convencer o governo brasileiro a incluir, com apoio da ONU, no acordo de sede, a exigência de que se ativassem circuitos permanentes de internet para o Brasil, para serem utilizados no âmbito da conferência. E assim foi feito. Então, esse evento da ECO 92, cuja importância é muito maior pelo lado da questão socioambiental e etc., é claro, mas também teve essa relevância de nos ajudar a abrir o caminho para que os circuitos permanentes de internet passassem a funcionar dos Estados Unidos para o Brasil e vice-versa. E é aquela história tipo um efeito catraca. Depois que ligou, não desliga mais, né? Não se desativaram mais. Algo que era para ser temporário, enquanto durasse o acordo de sede, passou a ser permanente. E já é para eu falar diretamente? Sim, por favor. Então, a ECO 92 teve essa importância para o Brasil e teve uma outra importância para a ONU, que foi a primeira vez que se usou esse recurso para permitir a participação remota de entidades e pessoas de outros países que não puderam vir ao Rio de Janeiro porque era muito caro, e continua sendo, vir ao Rio de Janeiro. E também foi inovadora no sentido de abrir a participação de uma conferência intergovernamental para outros setores da sociedade. Foi uma experiência multissetorial, importante para a ONU. Foi a primeira vez que se fez uma experiência multissetorial nessa escala, né? E multissetorial é a palavra que define o Comitê Gestor da Internet, que foi 3 anos depois foi criado no Brasil. A criação do Comitê Gestor foi outra epopeia, que também o Tadal e outros aqui, o Demi, etc., participaram, né? E que envolveu até suborno gastronômico de um ministro das Comunicações, né? O desfecho para que se conseguisse a aprovação definitiva do decreto que criaria o Comitê Gestor e criaria a norma 4 foi num restaurante aqui no Rio de Janeiro, o restaurante Alcaparra, com a presença do Tadal, do Betinho, da campanha da fome, contra a fome, que vocês conhecem, e comigo, e respectivas esposas, né? Tinha 2 japonesas, a esposa do ministro, o Sérgio Mota, e a esposa do Betinho, né? E ali nós conseguimos terminar de convencer o ministro que essa criação do Comitê Gestor era uma coisa importante, que a norma 4 era importante, etc. Logo em seguida, foi assinado o decreto que criou o Comitê Gestor da Internet e a norma 4. Vários desses detalhes o Tadal sabe tanto ou mais do que eu, inclusive os detalhes mais escabrosos, né, que nem sempre se pode falar em público, né? Mas eu queria pensar mais no futuro do que nesse passado. Essa história do Comitê Gestor está razoavelmente bem contada
em documentos e livros que estão aí à disposição de vocês. Vocês podem pegar tanto naquela revista Politics, como nos livros e materiais do Comitê Gestor, há muito material histórico, etc., descrevendo os prós e contras e como foi criado tudo isso. E por que é importante defender essa estrutura multissetorial que nós criamos e que é muito especial do Brasil e que tem servido de referência para outros países, né? Como uma forma de governança multissetorial da internet no país. Então, sobre o futuro, eu queria dizer o seguinte para vocês. Quanto tempo a gente tem? 10 minutos. Então, eu vou falar muito rápido, porque eu quero passar um filminho de 7 minutos para vocês, tá? E que é muito mais interessante do que eu vou falar agora. O que eu quero dizer para vocês, enquanto nós estamos conversando aqui, caçadores de criptomoedas, sabe o que é um caçador de criptomoedas? São caras que ficam minerando criptomoedas com computadores dia e noite para ver se conseguem uma Bitcoin. Uma única Bitcoin vale uma nota, como vocês sabem hoje, né? Então, eles instalam scripts no navegador do seu computador ou do seu smartphone, e esse script, enquanto você estiver com essa máquina conectada à internet, está minerando moedas para esse cara, e você não sabe, né? Enquanto a gente está conversando, chega a notícia que o Sberbank da Rússia esgotou o estoque de placas de vídeo de alta performance no mercado russo, porque está construindo grandes datacentros que usam essas placas de vídeo, chamadas GPUs, Graphic Processing Unit, para minerar criptomoedas, né? Enquanto falamos, acaba de ser descoberta uma maneira de interceptar o diálogo de troca de chaves de todos os dispositivos Wi-Fi que utilizam criptografia web ou WPA. São os dispositivos que vocês têm aí no bolso de todos vocês, todos os smartphones, todos os computadores, etc. Essa vulnerabilidade é tão intrínseca aos protocolos de criptografia que um simples patch do firmware não vai resolver o problema. Ou, se resolver, há centenas de milhões desses dispositivos que você nem sabe quem é o fabricante, quanto mais atualizar o firmware. Enquanto nós falamos, sob um eufemismo chamado inteligência artificial, algoritmos são usados para decidir contratações e demissões, liberar ou manter pessoas presas, aprovar ou recusar crédito. Dados de um grupo de pesquisadores apontam a possibilidade que, nos próximos 10 a 20 anos, cerca de metade dos empregos de hoje serão ameaçados por algoritmos. E 40% das 500 maiores empresas poderá desaparecer em uma década. Consideram que, entre 2020 e 2060, supercomputadores ultrapassarão as habilidades humanas em quase todas as áreas. E aí, pessoas do calibre de um Elon Musk, da Tesla, Bill Gates e Steve Wozniak estão alertando, e, inclusive, o cientista que tem uma deficiência, como se chama? Steve Hawking, alertam que essa superinteligência mecatrônica em rede, né, é uma séria ameaça para a humanidade, possivelmente ainda mais perigosa que as armas nucleares. E é por isso que eu quero passar o filminho para vocês, para aterrorizar um pouco mais. Os pesquisadores mencionam que Singapura é vista hoje como um exemplo perfeito de uma sociedade controlada por algoritmo. Começaram com um programa para proteger os cidadãos contra o terrorismo, e os sistemas evoluíram, e deles hoje depende a política econômica, o mercado de imóveis, o currículo escolar e tudo mais em Singapura. A China avança em um sistema ainda mais abrangente que classificará todos os cidadãos em perfis, todos os cidadãos. Sabe quantos são os chineses? Todos os cidadãos, em perfis que servirão de referência para todas as decisões do Estado e do mercado sobre o indivíduo. A Inglaterra, por sua vez, busca monitorar o uso que todos os cidadãos fazem da internet. Se for do jeito que eles estão fazendo o Brexit, podem ficar tranquilos que não vai funcionar. E tem mais. Essas histórias são assustadoras e
Existe uma matemática americana, maravilhosa matemática americana, chamada Cathy O'Neill, que escreveu um livro chamado Algoritmos de Destruição em Massa, que conta em detalhe como esses sofisticados sistemas de controle ou de monitoramento podem servir para o bem e muito para o mal, né, para a injustiça, para desastres completos. Então, eu estou falando tudo isso porque o nosso futuro, com o uso desses recursos todos, é incerto. Não é algo que um pode falar vai ser maravilhoso ou vai ser péssimo. Né? Então, o que mais que eu queria falar para não tomar muito tempo? Vamos ao filme, então. Eu queria saber se é possível passar o filme. Como o filme não tem legenda, eu vou descrever rapidamente do que se trata, para quem não escuta direito ou não entende o inglês. O filme é uma simulação, tá, do que pode ser feito hoje, e essa simulação e o que pode ser feito hoje é real, com algoritmos e dados operando remotamente dispositivos conectados, parte do que é hoje conhecido como IoT, Internet das Coisas. O filme começa com a demonstração de um mini drone autônomo, que pode matar alvos humanos cujos perfis estão na memória desse drone. Ao contrário de um soldado humano, ele é preciso e é implacável. Como diz o apresentador, como vocês vão ver, o humano tem emoções, enquanto um dispositivo movido à inteligência artificial, que nada mais é que algoritmos alimentados com dados, não hesita em executar a sua missão. Em seguida... Não é para passar. Eu estou falando primeiro. Em seguida, eu estou descrevendo o filme para vocês entenderem, porque não tem legenda, tá? Eu estou correndo. 7 minutos. Em seguida, mostra que esses drones autônomos podem ser lançados em enxames sobre tropas com precision killing, né? O filme mostra uma simulação de um ataque ao Congresso americano com esses enxames de drones, né? Vocês vão ver. E termina com uma fala de Stuart Russell, professor de ciência da computação de Berkeley, no final do vídeo, que é muito importante prestar atenção. Então, sorta o vídeo. Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now, that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why?
because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients. The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 U.S. senators at the Capitol building. They flew in from everywhere but attacked just one side of the aisle. It was chaos. People were screaming. You can see high windows, very small, precisely punctured to gain entry to the building. What did you do for the victim? I just did what I could for him. Things weren't even interested in me. They're just buzzing. Government sources admit the intelligence community has no idea who perpetrated the attack, nor whether it was a state, group, or even a single individual. So if we can't defend ourselves, then we strike back. We are investing very heavily in classified defense projects. We make it our deterrent like our nuclear deterrent. We stockpile in the millions, the billions. At key facilities, the White House, the New York Stock Exchange, Wall Street. Safe in their homes? Well, we wish we had boots on the ground in every community in this country, but we don't. So our instructions Ollie? and our suggestions are to stay in touch with Ollie, oh, hi. Hi, Ollie, honey. How's Edinburgh today? How are all your studies going, huh? Good. Great. Oh, great. Hey, aren't we doing a video call today? I'm kind of with people, so... Oh, well, come on, Oliver, put her on. Oh, no, it's not like that. No, wait. Oh, well, listen, I see some photos here with somebody, and I can see lots of likes, and what's that all about? Oh, wait a minute, here, and on your... Mom, she's on this spy stuff in the military? What is this video right here? Oh, no, I'm not going to click on that. It's just this, human rights thing about oppression or whatever. Honey, you're not going into politics, are you? I mean, no protest. Safe here, just like you said it would be. Heavy traffic approaching the A720 this morning due to police... Police are not saying this morning what prompted the alert. Claim relaxing firearm legislation would be useless against the so-called slaughter bots. Is to stay away from crowds. When indoors, keep windows covered with shutters. Protect your family. Stay inside. Can you hear me? Oliver, can you hear me? Listen to me. I can hear it, Mom. Authorities are still struggling to make sense of an attack on university campuses worldwide, which targeted some students and not others. The search for a motive is apparently turning to social media, and a video shared by the victims exposing corruption at the height. But it's far from surprising. The weapons took away the expense, danger, and risk of waging war. And now we can't afford to challenge anyone, really. It's not even the smallest fringe group or a crank. Who could have done this? Anyone. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. This short film is more than just speculation. It shows the results of integrating and miniaturizing technologies that we already have. I'm Stuart Russell, a professor of computer science at Berkeley. I've worked in AI for more than 35 years,
its potential to benefit humanity is enormous, even in defense. But allowing machines to choose to kill humans will be devastating to our security and freedom. Thousands of my fellow researchers agree. We have an opportunity to prevent the future you just saw, but the window to act is closing fast. Não sei se deveríamos aplaudir esse tipo de... Muito bem, Thiago. Muito obrigado. Demi, a Liane relatou um encontro com Kleinrock. Talvez possa relatar encontros com o Postel, né? Como é que foram os primórdios da chegada dos primeiros bits no Brasil e das nossas conexões com a internet. Bom, primeiro, de novo, boa noite a todos. Obrigado por estar aqui. Tivemos uma demonstração de fake news aí, que é bastante grave, mas eu espero que continuem fake news aí, evidentemente. Por enquanto. Eu vou fazer alguns comentários gerais. Em primeiro lugar, eu acho que em relação ao presente e ao futuro, a gente gostaria de manter o que, digamos, o passado nos trouxe de rede aberta, de possibilidade de conversa, de todo mundo falando, que era algo absolutamente impensável antes da internet. Antes da internet, nós éramos muito mais receptores do que emissores, haviam poucos privilegiados emissores, hoje somos todos emissores, para o bem ou para o mal. Evidentemente, ao ser todo mundo emissor, a qualidade da emissão diminui um pouquinho, porque tem muita gente emitindo e a coisa varia bastante. Mas, voltando aí ao começo das redes e o que o Flávio provocou, eu em geral, fazia uma analogia, né, em computação, em que coisas que são abandonadas numa certa altura do campeonato voltam depois em outro nível de tecnologia. E, no caso das redes, a coisa mais óbvia é isso, quer dizer, no começo da computação, nos anos 70, por aí, você tinha que se deslocar até o computador era a meca para onde você deveria peregrinar e chegar fisicamente lá. Isso, evidentemente, foi considerado muito desconfortável, foram criados terminais, você conseguia acessar o computador usando terminais. Os terminais depois ganharam inteligência, viraram estações de trabalho, então talvez você não precisasse mais ir até o computador, porque você tinha poder na sua mesa. Essas estações de trabalho foram ligadas em rede, e com isso passaram a se comunicar, e nós criamos a nova meca, que é a rede. Então hoje você precisa ir até a rede para poder achar tudo o que você achava antes, quando você ia até o mainframe. Então, deu-se uma enorme volta para se voltar a uma situação, de alguma forma, centralizada. É uma distribuição centralizada. Você não consegue ter as coisas se não estiver ligado a esse centro, que é um centro que está em todo lugar, é um centro difuso, é um centro distribuído, mas é fundamental, como era antigamente fundamental o mainframe. Isso provavelmente vai ter uma reação, tentando a desmontar isso aí. Eu, pessoalmente, sou contra que você crie uma balcanização da internet, mas é uma reação natural quando você tem algo que é muito central e que é muito vital, muito crítico, que alguém pense em de alguma forma, detonar isso aí. Então, primeiro, temos essa situação de evolução em círculos, né, em espirais. O segundo ponto que eu queria comentar é que, estranhamente, aí a Liane cita o Kleinrock, eu posso citar também, visitamos lá esse pessoal, o Postel, que faleceu, o Steve Crocker, o Vint Cerf, esse pessoal que bolou a internet, bolou no meio desse ambiente libertário do final dos anos 60, 70. O Kleinrock conta que a primeira conexão de máquinas falantes foi em 69, que é o ano de Woodstock. Então, isso na costa oeste americana. E, estranhamente, nesse período, o dinheiro vinha do Departamento de Defesa. Então, as analogias que se fazem, não, isso aí tem a ver com a Guerra Fria e tal, na minha opinião, não batem com a realidade, que era um monte de gente de pesquisa de alta qualidade, com ideias bastante abertas, bastante libertárias, trabalhando com dinheiro do Departamento de Defesa, mas gerando algo que é bastante aberto, sempre foi sem centro de controle, sem ponto de desligamento central e tudo mais. Estranhamente, em 98, isso passa do Departamento de Defesa para o Departamento de Comércio, e aí se cria a ICANN e outros órgãos do tipo, e talvez a vida seja mais difícil quando isso passa para o Departamento de Comércio. Por sorte, nos livramos disso também quando terminou a transição AIANA
um ano e meio atrás. Então, isso é uma página virada e vamos tentar manter esses conceitos que vêm desde o começo de abertura, de liberdade e tudo mais, independente das condições específicas. Acho que é mais importante manter os conceitos do que prestar atenção a detalhes ruins, pontuais. Seria, digamos, uma expectativa para o futuro. Para fortalecer esse argumento, a internet, como todas as redes acadêmicas, começa restrita e limitada a um pequeno grupo e seleto grupo de usuários, e isso vai se expandindo. Digo mais até, no começo, nos anos 70, ali, ele deve lembrar disso também, as redes tinham característica do fabricante, quer dizer, você tinha máquinas IBM, você usava SNA, você tinha máquinas Boros, você usava BNA, você tinha máquinas Digital, você usava DECnet, quer dizer, as máquinas, de alguma forma, falavam entre irmãos, né, entre primos, e cada um tinha uma linguagem própria. Uma das grandes vantagens da internet, que vem da época da ARPANET, e o Claroc mostra isso na sala dele, é que foi construído um negócio chamado IMP, que é um negócio que liga a máquina à rede, de forma que você não precisa mais ligar a máquina na rede. Você liga a máquina no IMP, e o IMP é que liga na rede, né? Então, esse IMP, que é o Interface Message Processor, virou depois roteador. Então, com isso, você conseguiu ligar qualquer máquina à rede, e com isso a internet ganhou uma grande vantagem em relação às redes anteriores, que estavam restritas aos parentes, aos fabricantes específicos, às máquinas parentes entre si. A internet permitia qualquer ligação, e isso foi, eu imagino, um grande valor competitivo. Mas só para falar de bobagens antigas aí, nos velhos tempos, então, evidentemente, a população era limitada à área acadêmica. Na época, na USP, a gente já tinha comunicação entre computadores, antes da internet, antes das redes, terminais de computadores, era tudo terminal de texto, né? E o correio eletrônico, quando eu tive o primeiro contato com ele no final dos anos 80, era uma maravilha de ferramenta, e ainda é uma maravilha de ferramenta. Você conseguia a resposta dos caras mais distantes e top level da história, porque todo mundo prestava atenção em correio. Não havia, evidentemente, spam, ninguém considerava isso aí uma porrinhação. E o correio é uma ferramenta de alto coturno, de alto nível, e você sempre conseguia a resposta, e o texto, né, todos os terminais eram de texto. Eu me lembro que estava na FAPESP uma vez, trocando os primeiros correios eletrônicos lá do pessoal, com o pessoal do laboratório Fermi, que ficava em Batávia, Illinois, e começaram a vir umas coisas esquisitas, vinha o texto, e no final vinham 2 pontos, hífen e fecha parênteses, ou 2 pontos, hífen e abre parênteses. E a gente não tinha a menor ideia que era aquilo. E será que é o return, alguma indicação de que acabou a linha? Será que... Né? Aí alguém falou, não, você tem que virar isso de lado, porque isso é uma caretinha que está na horizontal, são 2 pontos, o nariz e a boca. Eu falei, que coisa inacreditável, né? E de fato, os emoticons ASCII, né, começavam desse jeito. E aí o comentário, digamos, algo mais melindroso, né, é que a gente perdeu um pouco a capacidade de discernir num texto, né, o que era ironia ou não, porque você baseia-se na sua detecção de ironia se tem a caretinha ou não. Se tem a caretinha, você ri. Se não tem a caretinha, você entende aquilo literalmente. E isso gerou os primeiros flame wars que a gente viu lá em correio eletrônico, de alguém fazer uma brincadeira e ser entendido literalmente. Isso, na minha opinião, é uma perda um pouco da percepção humana e da profundidade do texto, porque nesse momento em que todos aí emitimos e recebemos, acho que tornamos-nos também um pouco superficiais. Quer dizer, se eu não colocar a caretinha, ninguém vai achar aquilo uma piada, vai achar que estou falando sério. Antigamente, você lia um enorme parágrafo de um texto do escritor e você dizia, puxa, ele é irônico para chuchu. Hoje, se você não tiver a caretinha, ninguém vai achar que é irônico. E, na verdade, nesse sentido, estamos indo na direção dos hieroglifos. Você faz caretinhas e dedinhos para cima e dedinhos para baixo, para você poder entender o que está escrito. Então, aí eu tenho, digamos, um certo receio de para onde estão indo as coisas, porque talvez se perca um pouco da semântica do que se quer dizer ao tentar colocar hieroglifos no texto para que você possa exprimir suas sensações. Bom, para dar mais um caso atípico, aí, só como humorístico, tá? A nossa ligação na FAPESP era com o Laboratório Fermi, porque os físicos ajudaram muito a conexão inicial. O professor Sala, que foi da Academia Brasileira de Ciências, quando me levou para a FAPESP em 85,
Em seguida, a ideia dele era conseguir que os físicos mantivessem contato com o pessoal lá fora e trocassem informações com o laboratório Fermi. E nós conseguimos essa conexão, e depois isso virou Bitnet, depois isso virou internet, e a IRNP também foi instalada, o Tadal vai contar sobre isso muito melhor do que eu. Mas, na época, quem operava o Fermi era um sujeito chamado Fildemar, o Gomide era do nosso lado o gênio do software, e uma vez veio uma mensagem do Fildemar dizendo: cuidado, porque existe um movimento do pessoal antinuclear espalhando um verme aí, um worm, né? Worm é um tipo de ataque, né? Chamava WANK, Worm Against Nuclear Killers, quer dizer, um verme contra os assassinos nucleares. Isso é um problema, porque quando entrar na sua máquina vai destruir seu Winchester, e é grave, então muito cuidado com isso. Nós tínhamos, evidentemente, um digital, a máquina que o Fermi também tinha, um DEC, e eu fui num sábado lá, dar uma olhada como é que estavam as coisas, entrei na minha sala, liguei minha VaxStation, que era uma estação da Digital, que ainda existe, e era um terminal, até na minha tela aparece WANK, né, em letras verdes, né, o fósforo era verde, eu evidentemente gelei, entrei na sala do computador, apertei o botão de power off, desliguei a sala inteira. Eu sabia que isso ia gerar, se eu fosse rebootar, isso ia levar umas 8 horas, mas eu falei, melhor levar 8 horas desligado do que perder todo o nosso conteúdo. Liguei para o Gomide, desesperado, falei: Gomide, liguei meu terminal. Ah, você viu, eu botei lá um link no seu terminal para você ver como é que é, daquele jeito lá, eu botei só uma tela lá. Falei: Gomide, eu desliguei a máquina toda aqui, tem umas 8 horas para poder rebootar isso aí, e, evidentemente, mas esse era o estilo do humor do Gomide, que era um jeito de fazer esse tipo de coisa. Então, depois disso, a gente expandiu, o DECnet era uma rede da Digital espetacular, e internet foi uma conclusão posterior. E aí, só para citar o que falou o Flávio, essas coisas aconteciam muito entre pares, entre redes. Quer dizer, como nós conseguimos o BR em 18 de abril de 89, nós tínhamos uma rede funcionando já bastante bem, a RNP já tinha projeto de backbone para ser instalado, conhecíamos as redes acadêmicas, precisava dar nome a computador. É impossível você dar nome a computador no estilo Bitnet, onde você tem cada máquina um nome, você não tem como gastar isso aí e usar isso adequadamente. Pedimos o BR, quem cuidava disso era a Iana, portanto, o Postel. Ele falou: esse pessoal entende mais ou menos o que está fazendo, naquela região lá de academia, está tudo bem, entrega o BR para eles, entregou. Isso não teve nem governo americano, nem governo brasileiro, na verdade, nem FAPESP, porque era uma relação entre operadores de rede para ajudar a vida de quem precisava criar nome para a máquina. Então, assim, o BR foi delegado ao Brasil, e assim, em 94, por exemplo, também ganhamos um bloco de endereços IP para distribuir. Então, essa falta de formalismo, né, e essa cooperação aberta que caracterizam a rede, eu acho que é um dos grandes patrimônios que temos desde o começo e que precisam ser preservados, porque garantem esse espírito da internet que sobrenada no meio dessas encrencas todas. Ela sobreviveu a ondas e ondas de novos entrantes, ela conseguiu, de alguma forma, expandir e manter essa sua cultura, esses seus conceitos foram expandidos e mantidos nas levas e levas de novos entrantes, e agora nós estamos, evidentemente, assistindo poderosos atores na área, tanto de redes sociais como de aplicativos, mas a gente espera que, de alguma forma, como diz o Milor, o espírito sobrenadará a esses problemas. Então, desejamos que a internet consiga manter no futuro tudo o que ela conquistou no passado, para o bem geral de todos. Obrigado. Tadal, tu foste citado várias vezes, né? O início da RNP em 89, na ECO 92, criação do Comitê Gestor da Internet em 95. Agora tens o direito de resposta. Alô? Oi? Eu estou meio sacaneado, porque todo mundo pega a parte leve da coisa. O Tadal vai saber falar isso melhor do que eu, tá certo? E aí, aparentemente, eu vou passar os próximos 3 dias tentando explicar aquilo que a pessoa fala: não, isso aqui é meio sacal, então eu não vou explicar. Né? Bom, então eu estou entendendo que eu vou fugir também dessa missão, daquilo que o Tadal sabe melhor do que os outros, e aí entender que a minha missão aqui é contar alguma história heróica da Idade das Trevas, tá certo? De como a gente sobreviveu nas cavernas, chegou à luz do sol, e explicar alguma coisa sobre a luz do sol e passar a bola para a nova geração, aqui representada pelo Ronaldo Lemos, né?
E aí, quando você olha aqui essa galeria de dinossauros e o Ronaldo Lemos lá na outra ponta sorridente, você conclui que a vida é um pouco injusta, tá certo? Porque a gente já está na geração do condor, né? Com dor disso, com dor daquilo, e o Ronaldo Lemos todo lampeiro ali para fechar esse painel, falando, eu sou o futuro, tá certo? Então, presta atenção em mim, ou algo do tipo. Então, eu vou falar um pouco mal dele também, mas aí, deixa eu começar só para contrastar o que é o nerd da minha época comparado com o nerd da época do Ronaldo Lemos, todo bem vestido, barba bem aparada, coisa assim, para reequilibrar um pouquinho as coisas. O nerd da minha época tem mais ou menos a minha cara com 200 anos a menos de peso, tá certo? Então, óculos de fundo de garrafa, um olhar meio apalermado, um pouquinho de sinais de inteligência ou algo do tipo, esse é o nerd. E uma coisa que ninguém aqui falou, nem a Liane, nem o Demi, provavelmente por vergonha, é o fato de que a gente começou, na verdade, compondo programas em cartão perfurado. Então, a gente perfurava os cartões, andava com os caixotes, com 200 cartões ou coisa assim, e ficava em ônibus ou carro andando com aqueles cartões, achando que as moças olhavam para a gente e respeitavam a gente por causa dos cartões perfurados. Então, a gente realmente era um estágio superior de inteligência, a gente estava no futuro e assim por diante. Isso não durou muito tempo, porque a Caixa Econômica Federal começou a usar cartão perfurado para a Loteria Federal. Então, subitamente, a gente passou de quem estava no futuro para quem estava fazendo um bico na Caixa Econômica Federal e coletando a aposta da loteria para enfiar na máquina da Caixa à noite. Então, o nerd da minha época é desse tipo, eu sou um belo representante, e, na época, a gente não era muito numeroso, não, porque a chance da gente se reproduzir era muito baixa. As moças, na verdade, olhavam para a gente e falavam, bom, deixa eu procurar alguma coisa melhor, porque definitivamente esse não é o futuro. E o futuro para a gente só chegou quando o Bill Gates, também com aquela cara de nerd, também com óculos imensos, coisa do tipo, conseguiu juntar o primeiro $1 bilhão. As moças olharam e falaram, bom, esse tipo de animal tem futuro, eventualmente, e então o status nosso mudou, né? É claro que evoluiu demais, aí na outra ponta dá um Ronaldo Lemos com essa pinta de galã da Globo, e aí por causa disso é que eu estou pegando no pé dele para reequilibrar um pouco a ordem das coisas, tá bem? Mas para chegar no Ronaldo Lemos, então eu queria dizer o seguinte, essa história toda da internet parece que é alguma coisa em que o governo meio que não atuou, e eu queria dizer que não é totalmente verdade. Eu, na verdade, nunca fui propriamente dita do governo. Cheguei a trabalhar no governo, cheguei a ter cargo de confiança, mas um belo instante eu concluí que a melhor forma de trabalhar em governo era o que eu chamava e chamo de cargo de desconfiança. Você desconfia do governo e o governo pode desconfiar de você, no sentido de que é muito difícil você fazer projetos estratégicos na área pública aqui no Brasil e ter certeza que aquilo vai ser implementado. Nunca você consegue ter certeza. E, no entanto, a grande história da internet, que nós aqui contamos em pedaços, ela é um pequeno milagre de continuidade dentro de um esquema na área pública que é, por definição, descontínuo. Então, para vocês terem uma ideia, a RNP foi lançada no governo do Sarney. O primeiro backbone, em 92, ele foi composto e colocado no ar no governo do Fernando Collor. A grande virada do ponto de vista legal, né, da internet foi em 94, no final da administração do Itamar Franco. E aí o comitê gestor, a primeira definição, ela foi feita no início do governo Fernando Henrique. A forma como o comitê gestor foi estruturada e foi colocada em estatuto já foi no governo Lula, e o Marco Civil da Internet, que na verdade vem depois, quando a ordem correta deveria ter sido antes, mas era impossível, porque você não sabia o que é que você estava fazendo, já é no governo Dilma. Então, quando você pega e olha os grandes marcos de evolução da internet, tirando a parte técnica, a parte de uso e assim por diante, você vê que tem um fio da meada que, no fundo, é aquilo que eu estou dizendo que é a razão de Estado,
por detrás de uma série de ações e condicionando positivamente a evolução dessas coisas todas. Olhando dessa forma, aí eu imagino o seguinte: essa sessão em que vocês devem entrar, começando amanhã, e desembocando na consulta pública sobre a governança da internet, é possivelmente um dos eventos mais importantes que rolaram no Brasil sobre a área. Porque ela, na verdade, põe mais um petelecozinho numa grande sequência de desenvolvimento e de progressos que a gente tem pouco a pouco, né? E, na realidade, a única coisa que me surpreende um pouco é o fato de que, por exemplo, essa sessão pública de discussão e revisão da governança da internet não ocorra mais vezes. Uma das coisas que provavelmente devia ser pensada é que ela fosse planejada para ocorrer a cada 4 anos, alguma coisa assim, de tal forma que você assume que estruturas tipo CGI, tipo NIC, elas são estruturas dinâmicas por natureza e não estruturas estáticas que precisam ser modificadas a ferro e fogo. Na verdade, a lógica é a oposta. E o que eu espero é que na reunião agora do dia 17, na verdade, se consiga chegar não só a conclusões de momento sobre o que é que deve ser feito, mas a uma certa atitude que dure mais a médio e longo prazo sobre como é que você tem de instrumentar um processo que a cada 4 anos é revisado, é melhorado e assim por diante. Então, esse é o comentário que eu faria. E o último comentário é o seguinte: o mundo mudou muito e é evidente que quando a gente compara com o que acontecia na década de 80, 90, quando a gente começou, a evolução que hoje a gente nota é absurda. Então, a gente nota, por exemplo, todo esse impacto que a dita inteligência artificial está provocando, né? E quando você analisa mesmo isso para valer e conversa com especialistas, você conclui o seguinte: o que está se chamando de inteligência artificial hoje, na verdade, é um conjunto de abordagens que foram testadas na década de 80, na verdade, por gente da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos, e que hoje, na verdade, começam a ser eficazes, porque, na verdade, você tem muita banda, muita velocidade e muita memória e muita capacidade de processamento. Mas, a rigor, aquilo que hoje o pessoal está colocando como alguma coisa absolutamente nova é simplesmente aquela abordagem, do ponto de vista teórico, que hoje roda em cima de uma plataforma mais adequada para fazer aquilo que se imaginava fazer há 20 ou 30 anos atrás. E, aliás, o Zé Luiz, que está sentado ali, ele tem um PhD na área de redes neurais, de tal forma que ele deve ter lá uns neurônios ainda que, devidamente estimulados, deve pegar e dizer, sim, lembro-me vagamente desse negócio e esse negócio servia para alguma coisa, né? E aí eu termino, então, dizendo o seguinte, que o mundo, na verdade, é cíclico, no sentido de que você sempre melhora, mas depois que você cumpre um ciclo, você volta à mesma situação. O que é que você precisa? Melhorar o marco regulatório, você precisa ter uma vigilância boa em aplicações e conteúdos, você precisa melhorar a infraestrutura, você precisa aumentar os processos e assim por diante. Então, a rigor, num certo sentido, tudo que a gente está fazendo é novo, e tudo que a gente está fazendo não é novo, é a repetição, o início de um novo ciclo que deve ser bem cumprido. Então, na realidade, o recado principal para o Ronaldo Lemos e para o futuro é que, por um lado, não tem nada de novo, e, por outro lado, tudo é novo e tudo tem de ser encarado com olhos de quem está vendo pela primeira vez, porque é assim que você vai conseguir dar uma melhorada nas coisas que vêm desde há muito tempo, né? Então, eu estou doido para ver o que é que acontece nesses próximos 2 a 3 dias, e eu vou estar sentado por aí olhando, porque é possível que essa edição do Fórum Internet do Brasil, ela seja absolutamente histórica, e é isso que eu estou esperando que seja. Tá bem? O Ronaldo está liberado para zoar o Tadal. Mas tem umas bolas picando aqui que o CA deixou daquele nosso filmezinho ali, né, Ronaldo? Talvez tu possa nos dar uma perspectiva um pouco menos sombria do futuro
dessas coisas de inteligência artificial Tá ótimo. e algoritmos. Bom, muito obrigado. Primeiro, eu espero que vocês percebam a minha dificuldade de falar depois de todo mundo aqui, né? Ainda mais depois de ouvir todos esses relatos e ser zoado proficuamente pelo Tadal, né? O meu desafio ele só fica maior. Eu adorei o tema desse painel, passado, presente e futuro da internet. Eu acho que vale dividir a minha apresentação respeitando exatamente essa proposta. Então, deixa eu falar um pouquinho do passado, com um toque ali pessoal. A minha história é muito diferente, né? Eu nasci e cresci numa cidade chamada Araguari. Não tinha internet em Araguari. Aliás, até hoje, acho que a internet ainda é meio ruim em Araguari. Mas a questão principal é o seguinte. Eu comecei com computador muito cedo. Meu primeiro computador foi um TK-85, que era um Z80, um processador que, para a época, era muito... o potencial dele era muito grande, o potencial de democratização, inclusive, da ideia do computador pessoal baseado em Z80. E, curiosamente, em Araguari, também nasceu o Manuel Lemos, que depois trabalhou com o Tadal, inclusive na implementação do Cartão Único de Saúde no Brasil, uma agenda que prenuncia a própria ideia de criação de uma certificação digital nacional, que eu acho que é uma agenda que a gente ainda está devendo de ser realizada. E era engraçado porque eu tinha TK-85 e o Manuel tinha CP500. Então, a gente tinha uma rivalidade muito grande. Nem eu nem ele gostávamos de futebol, mas a gente sabia que, como um tinha CP500 e o outro tinha TK-85, a gente tinha uma rivalidade tecnológica. Agora, o que é interessante, e que eu acho que foi a mudança e que justifica o fato de eu estar aqui, é que Araguari foi escolhida pelo Departamento Nacional de Telecomunicações da época, o Denatel, que é o análogo ao Ministério das Comunicações, como a primeira cidade do Brasil, ou uma das primeiras, a ter um sistema de TV a cabo instalado. E isso foi em 1986. E isso mudou não só a minha vida, como mudou a vida da minha geração. Porque, naquele momento, só para vocês terem uma ideia, as cidades do interior do Brasil, e Araguari entre elas, pegava 2 canais de televisão, Globo e Bandeirantes, e nenhum outro. Não tinha nem SBT. Eu ficava com muita inveja dos meus amigos que conseguiam assistir Chaves, que eu tinha ouvido falar do que era, mas eu não sabia direito, porque eu não pegava SBT na cidade. E, de repente, você tem ali um portfólio de 120 canais, um pouco depois você começa a ter CNN, você começa a ter canais estrangeiros, etc. E isso foi uma revolução informacional, que mudou, como eu disse, não só a minha trajetória, mas a trajetória de muita gente da cidade. O Gustavo Caetano, que hoje é o CEO da Sambatec, é de Araguari, o Tiago Peixoto, que é o diretor de participação e tecnologia do Banco Mundial, é de Araguari também, eu já falei do Manuel Lemos, o Richardson Leão, que é neurocientista, é de Araguari. Então, criou-se ali uma geração diretamente influenciada pelo acesso à informação. Isso me ensinou uma lição muito importante, que é o acesso à informação é capaz de mudar a vida das pessoas. Você ter acesso à internet, você ter acesso à informação e às oportunidades que vêm com ela, pode, sim, ser um fator de transformação. Então, eu vejo esse passado, né, como sendo uma fonte de lições que ainda estão entre nós. Eu falei do processador Z80, e o Brasil já foi muito forte em programação para Z80. Inclusive, por exemplo, o Renato De Giovanni, que era um programador na década de 80, era um dos programadores de ponta do mundo, eu diria, em desenvolvimento de software para Z80. Inclusive, gosto e tenho muitas saudades do game Amazônia, que o Renato De Giovanni programou e que era uma pequena obra-prima feita em conteúdo brasileiro naquele momento, e era um momento onde o Brasil estava na vanguarda. Então, eu acho importante contar isso. Eu vou falar a minha última reminiscência histórica, que é quando eu tive contato com a internet pela primeira vez, por ser bolsista da USP.
a USP decidiu liberar o acesso à internet para quem tinha bolsa de pesquisa. E eu tinha uma bolsa da CAPES. E, com isso, eu ganhei o acesso, ganhei meu primeiro e-mail, que era rol@usp.br. Preciso até mandar um e-mail para ver se alguém responde, eu não tenho mais esse e-mail. E era um momento em que você conectava a internet por um terminal de Unix, onde você tinha que dar um comando de telnet, usar o trumpet, o INSOC. Tenho certeza que o coração de muita gente aqui vai bater mais forte agora. E era uma coisa mágica, ao ponto de que, como eu tinha acesso à internet, as pessoas faziam fila na minha casa para conhecer o que era essa tal de internet. É uma pena que eu não cobrei ingresso, assim, teria feito uma grande diferença, mas, na época, eu era uma espécie de um guia daqueles primeiros momentos. E não tinha Google, tinha Gopher, não tinha Netscape, tinha Mosaic. Então, era um momento ali muito originário, que eu acabei tendo esse contato muito direto, e logo percebi que aquilo ia engolir tudo, e que era um momento de você prestar atenção, porque aquilo teria um impacto muito amplo na sociedade. E um outro momento determinante foi o seminário que o IBASE realizou aqui no Brasil, com a participação, inclusive, do Hermano Viana, que é um antropólogo com quem eu trabalhei muito ao longo da minha trajetória, foi um grande parceiro, inclusive, da RNP, em desenvolvimento de diversos projetos, experimentos e aplicações. E o IBASE, em 1994, fez um seminário sobre os impactos sociais da internet, realizado aqui no Rio de Janeiro, e o material desse seminário, até hoje, eu acho extraordinário. As pessoas não tinham nem acesso à internet no Brasil, praticamente, mas já se estava discutindo o impacto social da rede naquele momento. Então, eu acho que é importante fazer essa breve retrospectiva, e aí eu chego no momento que eu queria dizer sobre o presente. O Brasil, nessa trajetória toda da internet, ele acertou muito. A gente teve muitos acertos. Eu acho que a RNP é um exemplo desses acertos. Eu acho que a decisão de que a internet não deveria ter sido tratada como serviço de telecomunicações, que foi tomada com grande debate nos anos 90, foi um acerto da forma como a gente tratou a internet. A forma como o comitê gestor foi criado nos anos 90, 96, por portaria interministerial e depois institucionalizado por decreto no começo dos anos 2000, foi claramente um enorme acerto da internet brasileira. E logo na sequência, acredito que o Marco Civil tenha sido também um acerto, que o mundo todo olha para o Brasil como modelo de governança, e o NET Mundial, mais recentemente, também foi um grande acerto. Então, a gente está aqui num evento de preparação ao IGF, e eu acho que o Brasil, mesmo nesse momento difícil do país, de muitas incertezas, ainda tem um prestígio internacional muito grande, justamente por essa quantidade de acertos que nós fizemos com relação não só às decisões que tomamos sobre a internet, como com relação à governança que nós defendemos com relação à internet. Então, claro que eu não vou conseguir citar todos os acertos que tivemos, mas esses eu acho que são alguns que valem ser mencionados. E eu acho que os valores que levaram a esses acertos, eles ainda estão entre nós. Quando eu leio o decálogo do CGI, não só eu acho que ele é um documento que está muito atual nos dias de hoje, como eu acho que ele é um documento que nós precisamos cada vez mais dos princípios que estão elencados ali naquele documento. Então, ele não só tem uma atualidade muito presente, como eu acredito que é um momento em que, devido a tantas coisas acontecendo em escala planetária, aquele conjunto de valores ele é cada vez mais, na verdade, importante de ser protegido, de ser promovido e de servir de referência em momentos em que nós teremos de tomar decisões muito difíceis. Então, acho que vale a pena a gente ter essa perspectiva em mente.
Bom, com isso eu encerro o presente e aí vou para a parte mais difícil da minha apresentação, que é falar um pouco sobre o futuro. Primeira coisa, só para dar uma dimensão da dificuldade de se falar sobre o futuro. No final do século XIX, o William Orton, que era o presidente da Western Union, que era a principal empresa de tecnologia da época, que era uma empresa de telégrafos, ele falou uma frase que entrou para a história, que foi quando ele descobriu o surgimento do telefone. Ele falou a seguinte frase: o telefone é nada mais do que um brinquedo, e ele tem muitos defeitos para ser considerado seriamente como um meio de comunicação. E a história logo provou que o telefone não só destruiu o telégrafo, mas se tornou a principal rede de telecomunicações globais. Logo depois, o Ken Olsen, que foi diretor da Digital, né, da DEC, nos anos 70, e fabricava mainframes, e o próprio professor Demi aqui mostrou a sua experiência com vários dos equipamentos da Digital, também falou uma frase que entrou para a história. Ele disse o seguinte: não existe nenhuma razão para que uma pessoa tenha um computador na sua casa. E ele falou isso dizendo, olha, desculpa, mas não vai ter computador em casa das pessoas. E logo depois a Apple e outras empresas mostraram que ele estava completamente equivocado. Mais recentemente, o Steve Ballmer, que foi presidente da Microsoft, também disse uma outra frase que entrou para a história, que quando ele viu o iPhone, ele diz o seguinte: não existe nenhuma chance de que o iPhone alcance uma parcela significativa do mercado. Nenhuma chance. E ele ainda enfatiza repetindo. Como a gente sabe, o iPhone mudou não só a comunicação pessoal, mas mudou o próprio setor de telecomunicações, né? E as mudanças provocadas por ele ainda estão em curso. Então, você poderia se perguntar, mas por que essas pessoas erraram, né? Essas pessoas eram algumas das pessoas mais bem informadas do seu tempo, né? As pessoas que tinham mais acesso à informação. Tem gente que vai dizer, mas o que era? Era burrice, cegueira? E, obviamente, não é nada disso. É justamente a dificuldade que existe em se prever o futuro da tecnologia. É uma tarefa inglória. É difícil enxergar os próximos 6 meses, quem diria os próximos 2 anos, os próximos 5 anos e assim por diante. Então, não é nenhum defeito de que algumas das pessoas mais bem informadas do planeta, como essas 3 que eu citei em seus respectivos momentos, tivessem errado as suas previsões. A gente está num momento de transformação exponencial da tecnologia que ainda é mais acelerado hoje do que era, por exemplo, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando o Steve Ballmer disse essa frase. Então, prever qualquer coisa é muito difícil. Então, para encerrar a minha fala, eu gostaria só de citar alguns pontos que eu gostaria de ver. Não é previsão do futuro, é mais assim um desejo de que se concretizasse. Uma coisa que eu gostaria de ver é a implementação do Plano Nacional de Internet das Coisas, que foi realizado agora, inclusive em parceria com o Ministério das Comunicações, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o BNDES, e foi realizado pela McKinsey, PNM Advogados e CPQD. E é um plano muito bem feito, é um plano que foi construído ao longo de 1 ano, com múltiplas contribuições, com uma governança bastante sofisticada, e eu gostaria muito que esse plano fosse implementado, ele se convertesse em linhas de financiamento do BNDES, em diretrizes governamentais, porque eu acredito que é um documento importante e bem feito. E acho que será implementado. Então, isso me deixa otimista. A outra coisa que eu gostaria de ver implementada e acontecendo é a conexão de todas as escolas no Brasil em banda larga. Eu acho que a gente ainda tem a missão de conectar cerca de 100 milhões de brasileiros que ainda estão desconectados, ainda estão vivendo
na Araguari dos anos 80, antes da chegada da TV a cabo, e eu acho que a gente ainda deve a esses 100 milhões de brasileiros a chegada da conexão. E como parte disso, eu acho que a gente poderia ter o objetivo de conectar escolas. Eu acho que é possível conectar todas as escolas do Brasil em banda larga. Eu estou trabalhando nesse projeto há 3 anos em parceria com a Fundação Lema, e a gente sabe até mais ou menos qual é o custo de se fazer essa conexão. E não é um custo proibitivo. A estimativa é de que investimentos na casa de 15 bilhões de reais seriam capazes de levar a banda larga a todas as escolas do Brasil. E esses recursos poderiam ser divididos entre desembolsos da União, dos estados, dos municípios e, obviamente, do setor privado. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem pendente e que eu gostaria de ver acontecer para o futuro. A outra coisa que eu gostaria de ver acontecer para o futuro é a aprovação de uma lei de dados pessoais. Eu acho que a gente está com essa agenda atrasada, não é 10, 15, 30 anos. Né? As primeiras legislações sobre proteção de dados, elas remontam a cerca de 30 anos. E eu acho que essa agenda ela está muito atrasada, especialmente quando a gente olha países como o Uruguai, o Chile, a Argentina, a Colômbia, com suas leis já aprovadas. E eu acho que toda a ideia de cidades inteligentes e o próprio Plano Nacional de IoT depende da aprovação de uma lei de proteção aos dados pessoais. São 2 lados da mesma moeda. A lei de proteção aos dados pessoais, ela tem, ao mesmo tempo em que ela protege o usuário e concretiza os seus direitos com relação aos seus dados, ela também autoriza o Estado, autoriza as regras do jogo, tanto para Estado quanto para setor privado, para usarem aqueles dados de forma ética, que não seja uma forma de explorar os usuários da rede e que não abuse dos direitos individuais. Então, eu vejo as leis de proteção de dados pessoais com uma dupla função. Uma função de proteção de direitos e uma função de fomento ao se determinar as regras do jogo que são aceitáveis, por exemplo, para a implementação de cidades inteligentes e outras infraestruturas e aplicações similares. O que eu acho que seria muito indesejável seria que a gente avançasse na agenda de cidades inteligentes ou de mesmo IoT e outras bandeiras e oportunidades sem haver a proteção de uma lei de dados pessoais, porque aí a gente está correndo riscos que podem, muito possivelmente, superar os benefícios que a gente colheria nessa situação. E, por fim, para encerrar, e já pedindo desculpas por ter me alongado, eu gostaria de que o Brasil aproveitasse essas novas tendências, como, por exemplo, o blockchain e a inteligência artificial, como alavancas de desenvolvimento do país. O blockchain, por exemplo, é uma excelente tecnologia anti-burocracia. E se tem uma coisa que não falta no Brasil, é burocracia. Então, nós poderíamos nos tornar líderes globais do desenvolvimento de tecnologias anti-burocracia. Se nós aproveitássemos o blockchain e a empolgação que se formou, inclusive de comunidades de programação open source em torno dessa tecnologia, acho que o Brasil poderia exportar tecnologias antiburocráticas. E eu acho que a gente tem hoje uma oportunidade nesse sentido. Por fim, com relação à inteligência artificial, eu acho que o nosso desafio é que a gente não seja apenas consumidores dessa tecnologia. Eu me preocupo com isso. Eu acho que o jogo da inteligência artificial no plano global é um jogo em que o vencedor leva tudo. E hoje tudo aponta para que, provavelmente, Estados Unidos ou China serão ou estarão entre esses vencedores. E eu acho que o desafio que a gente tem, do ponto de vista de tecnologia no Brasil, é justamente superar a nossa condição de grandes consumidores de tecnologia, que nós já somos. Somos o país que mais passa tempo na internet, ou estamos dentre os países que mais
passam tempo na internet, consumimos produtos com avidez, queremos novos serviços com grande velocidade, mas ainda não demos o salto de nos tornarmos produtores de tecnologias e aplicações com um impacto significativo, inclusive para o modelo de desenvolvimento do país. E eu acho que para a inteligência artificial vale essa reflexão. Eu gostaria muito que o Brasil não fosse apenas um grande consumidor de produtos de inteligência artificial, mas que nós inventássemos e participássemos do desenvolvimento de aplicações nessa área para resolver problemas locais, inclusive a própria burocracia se beneficiaria muito de ser combatida com aplicações de inteligência artificial, assim como blockchain, e, possivelmente, quem sabe, até exportarmos soluções nacionais com relação à inteligência artificial. Então, acho que essa é a agenda que eu, pessoalmente, gostaria de ver realizada para o futuro, e saúdo, uma vez mais, a organização do evento, o Comitê Gestor da Internet, por estar organizando esse fórum da internet no Brasil, e compartilho com o Tadal, inclusive, o desejo de que esse encontro seja histórico. Muito obrigado, gente. Muito bem. Como eu vejo que a plateia não está indo embora, eu acho que estão gostando da nossa programação, podemos ficar mais algum tempo aqui, né? Vamos abrir espaço para algumas perguntas. Pois é, o CA está prometendo, quem sabe, mandar mais um filme para a gente ver, né? Não? Então tá, temos oportunidade de algumas perguntas, e aí eu peço que quem for fazer alguma colocação, uma intervenção, seja bastante breve, né? Para que a gente possa dar tempo de mais outras pessoas, eventualmente, perguntarem também para os nossos debatedores. Boa noite, desculpa, eu sou jornalista, não tinha como perder, Ana Paula Lobo, do portal Convergência Digital, acompanhei muito Tadal Takahashi, ele sabe disso, em 94 estava no jantar do Sérgio Mota, mas a minha pergunta agora é, quando se fala de passado, presente e futuro, vamos falar de internet das coisas, e me espanta um pouco, para quem acompanhou 94, e aí eu queria colocar isso e dizer de novo. A discussão hoje, no momento, internet das coisas vai ser serviço de valor adicionado ou vai ser serviço de telecomunicações? Tal e qual se fez com a internet lá atrás. Isso por conta mais de tributos do que por qualquer monopólio, como havia na época a questão das operadoras de telecomunicações. Então, eu queria que vocês discutissem um pouco essa questão da internet das coisas, porque tudo que a gente viu acompanhar não acabou não acontecendo. A banda larga, por exemplo, acabou sendo extremamente tributada pelos estados e municípios porque está na conta de telefone. E a conta de telefone não se sonega, porque se sonegar, cortou. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão da internet das coisas como produto de tecnologia, como o que pode estar vindo aí pela frente, para exatamente o Brasil deixar de ser um consumidor de tecnologia e tentar ser um player global. Existe essa possibilidade? Essa discussão não é muito antiga, se é SVA ou se é... Se discutir norma 4 para a internet das coisas nesse momento, por conta de imposto, não é um erro? Demi? Vou fazer uns comentários pontuais aí, não vou entrar no mérito da questão, mas vou fazer uns comentários pontuais. O que é a internet das coisas? A internet das coisas é uma multiplicidade de soluções e de redes embrincadas que permitem que as coisas, de alguma forma, tenham condição de ser acessadas e acessarem outras coisas. Então, algumas características disso. Primeiro, não é necessário que toda a rede acesse a sua geladeira. Talvez a sua geladeira tenha que acessar o seu fogão, ou a sua geladeira tem que acessar você, ou acessar a sua televisão, ou talvez a sua televisão tenha que acessar a entrada da sua casa, ou a câmera que está no teto. Quer dizer, primeiro, existem redes de alcance muito limitado, internas à sua casa, que permitirão que as coisas da sua casa falem entre si. E existirão gateways, né, portões de entrada
da sua casa que darão acesso à internet para que você possa falar com elas quando você estiver fora da rede. E aí provavelmente é a internet propriamente convencional que vai estar sendo usada. Então, primeiro, existem protocolos específicos de curto alcance e de curta capacidade de transmissão, porque as coisas não farão textões e discursos, elas farão coisas curtas. Quer dizer, a sua geladeira dirá que temperatura tem, e aí o controlador de energia da casa vai ligar ou desligar. Em suma, você tem conversas pontuais, curtas, que usam protocolos provavelmente específicos e múltiplos, vários deles, e vai haver abertura disso para a rede como um todo. Então, a resposta à sua pergunta não é possível de ser feita, porque certamente as coisas que falam na sua casa vão falar sem recursos de telecomunicação públicos, porque são internas. As coisas que falarão para fora usarão recursos públicos, mas provavelmente já tem mais cara da internet convencional, e é pouco provável que exista uma rede social de geladeiras que vão falar e discutir entre si, porque elas não terão essa iniciativa. Então, eu acho que a resposta a essa pergunta talvez seja um pouco precipitada, mas tem que ser olhada, como diria o estripador, por partes. Pois é, Ronaldo, tu estás envolvido no plano de internet das coisas, quem sabe, né? Tem uma... Não, um comentário muito rápido. Eu acho que essa separação entre serviço de valor agregado e serviço de telecomunicações ela é muito importante. Eu acho que ela, inclusive, deve ser preservada. A questão de IoT, você vai ter alguns serviços que vão ter a necessidade de usar, por exemplo, radiofrequência. Nesse caso, você tem um elemento que claramente entra na parte de regulação de espectro, você vai precisar de uma licença, etc. Agora, você vai ter outras aplicações que ou vão se conectar regularmente por um protocolo de internet, ou vão utilizar, por exemplo, parcelas livres do espectro radioelétrico. O Sérgio Amadeu saiu aqui agora, amanhã ele vai estar discutindo espectro livre no Brasil. Está aqui. E esse ponto eu acho que é importante. Muitas aplicações de IoT, elas admitem grande latência. Então, elas usam, muitas vezes, uma potência sem a necessidade de você, por exemplo, precisar obter licença, etc. Então, há tantas modalidades de constituição de rede que envolvem serviços de IoT que é muito difícil determinar em abstrato o que adentra em telecomunicações e o que permanece como protocolo de internet. Eu acho que vai ter muitos serviços de IoT que vão permanecer puramente protocolo de internet, que não vão precisar nem de uma licença especial e que vão trafegar normalmente por protocolo IP. Muito bem. Boa noite. Alô? Boa noite. Meu nome é Mário Brandão. Eu tenho uma lan house e faço parte de uma associação de lan houses. A minha eu abri em 2002. Em 2003 eu abri uma comunidade no Orkut. E por conta da intervenção do Tadal e do CA, essa comunidade virou uma associação que em 2006 se formalizou e a gente lutou bastante. Em 2013 a gente conseguiu abrir uma lei federal, quer dizer, aprovar na Câmara dos Deputados uma lei que está desde 2013 empacada e não anda. E, tipo, Lan House continua, por incrível que pareça, a minha está lá firme e forte. Tenho 40 computadores, fiquei muito feliz, tem uns 2 semanas eu imprimi 60 cartões de confirmação do Enem. A quantidade de pessoas que ia lá para poder chegar e falar assim, puxa, Mário, muito obrigado porque você existe, porque se não fosse você eu estava frito. E a quantidade de pessoas que exigem e demandam serviços, porque tem uma enormidade de coisas que não dá para fazer no celular, é muito grande. E, por curioso, né, a minha pergunta não era em relação a isso, mas era em relação ao fato de, desde que o mundo é mundo, o pequeno negócio tem que buscar diversificação. E eu tenho mais ou menos 1 ano, tipo, já botei metade das minhas máquinas para minerar Bitcoin. Então, boto placa de vídeos bacana lá, ok, e minero Bitcoin para poder fazer um troco. Estou super feliz, Bitcoin já bateu 25 conto, está muito bem, obrigado. Mas come uma energia enorme esse negócio de fazer mineração. E a energia elétrica daqui é bem carinha. Aí lá vai o Mário tentar se emendrar em
botar energia solar para a gente poder fazer uma captação para poder diminuir o custo da minha mineração, dentro da minha lan housezinha lá, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. Bacana. E aí vou tentar linha de financiamento e não tem linha de financiamento. E aí a gente se esbarra novamente de novo, outra vez. Como é difícil empreender no Brasil. Como é difícil você ter uma visão tecnológica e agregar as tecnologias que eventualmente se encaixam. Como é complicado você conseguir lidar com tecnologia com um Estado que não entende tecnologia como algo que agrega valor, como algo que, eventualmente, cria uma diferença e faz com que o país seja uma liderança e faz com que, transversalmente, nós sejamos e possamos ter o lugar no mundo que nós deveríamos ter. E é difícil em todos os aspectos. É difícil você ser uma lan house, é difícil você oferecer acesso, é difícil você conseguir explicar para o poder público que a gente não tem que afastar as crianças da internet. A gente tem que botar elas para poder ter um uso melhorado. E, assim, minha pergunta só fica aberta porque todos os aspectos que, ao longo do tempo, eu lidei com o poder público, sempre foi dificuldade em todos os aspectos, seja para conseguir um financiamento, para a gente conseguir ter uma planta solar lá, para eu botar no meu telhado, cara, umas placas lá de captação, para botar minhas maquininhas para minerar Bitcoin. Não tem bicho de 7 cabeças, não. Quero diminuir meu custo, quero ficar um negócio bacana só. Mas é complicado. Alguém quer fazer algum comentário? Tadal. Bom, a resposta é tão simples que eu vou deixar para o Carlos Afonso. Mais alguma, uma vez que não há comentários, alguma outra observação, por favor? Boa noite, meu nome é Érico Calazans e eu achei interessante esse painel falando de presente, passado e futuro da internet e eu achei muito interessante a parte que ela estava dizendo quando ela chegou nos Estados Unidos e achou impressionante que a pessoa estava usando a internet de casa sem estar pagando um valor absurdo. E, desde essa época até hoje, em relação a valores, eu acredito que a gente ainda pague um valor absurdo em relação à internet. Naquela época, pagava, ainda aqui, quando chegou a internet, você pagava por pulso e o tempo que você ficava executando a internet, enquanto lá era apenas um valor fixo por vez. Hoje, a gente tem uma internet que permite a gente ter muito acesso à informação, mas, por outro lado, ocasionalmente surgem algumas medidas, como há pouco tempo atrás foi a tentativa de limitar ainda mais a banda que a gente tem acesso por um nível de banda muito pequeno, que mal daria para utilizar. Isso sem a gente falar sobre as redes móveis. E, desde então, eu nunca mais ouvi dizer sobre nenhum avanço na internet no Brasil, sobre melhoria de acesso, você ter uma internet mais barata, com mais qualidade. E a impressão que fica é que, a qualquer momento, a gente vai ter outro passo para trás, que seria esse limite minúsculo que propuseram há pouco tempo atrás. Hoje, para vocês que estão mais próximos dessas informações, como está o progresso sobre a internet no Brasil, os avanços que podem vir a ter, ou até os retrocessos que podem acontecer, como chegamos perto de ter há pouco tempo? Tadal. Como o CA não respondeu anterior, então eu sou obrigado a responder. Eu acho que o que você está falando e o que o Mário Brandão, na verdade, levantou, tem a mesma raiz, que é o fato de que não existe um consenso político sobre o papel da internet no Brasil. O papel da internet não é só entretenimento, não é só comunicação, é alavanca para o desenvolvimento. E aí, em função disso, o que deveria ter é um grande consenso para você baixar tributos, de tal forma que aí o acesso realmente pudesse ser ampliado. Até porque o tributo hoje é alto porque embute tributo para fundos que, na verdade, não estão sendo utilizados para beneficiar nem telecomunicações, quanto mais a internet. Então, falta uma discussão que vai além de uma lei específica sobre isso, isso e aquilo, mas é você pegar e olhar o acesso à internet como alguma coisa que tem de ser beneficiada de várias formas. Uma delas é você pegar e olhar a porcentagem de taxação, né, que acontece, e você cortar isso na base
e não criar um novo programa para banda larga ou algo assim, que aí a Organização Mundial do Comércio começa a perseguir e, eventualmente, a condenar, né? E um dos grandes problemas que eu vejo em todas as discussões hoje sobre o retorno da economia a superávit, né, e você ter indicadores positivos e assim por diante, é o fato de que, por tudo que é discutido e por tudo que é noticiado, você está tentando recolocar o Brasil à tona na velha economia e não na nova economia. Então, existe um grande problema, que é o fato de que a área de ciência, tecnologia e inovação, como um todo, e a internet em particular, não vem à baila na discussão da reforma do Estado, da reforma econômica e assim por diante. Essa é uma discussão que eu acho que, eventualmente, o Comitê Gestor de Internet deveria começar a colocar, porque a reboque dela, você tem várias discussões sobre como reformar a lei de telecomunicações. O que efetivamente você fazer com a internet das coisas para saber como é que você classifica o serviço, porque como a própria Ana Paula Lobo mencionou, na verdade a discussão não é bem tecnológica, a discussão é mais econômica sobre que tributos você na verdade quer colocar para recolher quanto de dinheiro e fazer o que com o dinheiro. Então, resumindo, é realmente muito difícil empreender no Brasil, porque empreender significa você ir além dos limites da burocracia, da legislação e tentar operar numa terra cinza. E é difícil você ter uma discussão mais substantiva sobre taxação da internet, sobre o que é que deve ser a banda larga na internet, porque as soluções que têm sido ensaiadas, do ponto de vista legal ou econômico, são todas episódicas, não pegam na veia, que é você falar, nós queremos que esse troço seja barateado para todo mundo e em caráter definitivo, não porque está enfiado dentro de um programa que pode terminar com a mudança da administração, né? Então, tem uma discussão muito complicada aí, que eu acho que precisa ser levantada mesmo, e o que eu espero, e certamente isso não vai para o IGF, essa é uma discussão brasileira, e uma discussão que tem de ser feita em fóruns como o Fórum Internet, mas obviamente ela tem de transcender o mundo da internet e tem de cair para fóruns econômicos, reforma do Estado e assim por diante, né? Então, essa é uma agenda que, agora falando sério, né, vocês jovens têm, porque na verdade essa velha geração foi a geração que implementou as coisas e agora está faltando maturar e está faltando decidir qual que é o marco regulatório, qual que é o marco tributário, qual que é o tipo de visão econômica que vai ter de presidir essa coisa toda de agora para frente. Então, resumindo, o Mário tem razão, você tem razão, e está faltando um tipo de visão muito mais aprofundada sobre o que é que precisa ser feito a respeito. Muito bem, mais um conjunto de desafios, né, que a gente tem, e que certamente muitas dessas questões vão ser abordadas nos próximos 2, 3 dias aqui durante o Fórum da Internet. Como foi dito por alguns, né, se espera que seja um evento histórico, né, que ele traga... E tudo isso é o Ronaldo Lemos que tem de fazer, correto? Esse negócio de ficar passeando com a atriz da Globo e dizer que isso é multi-stakeholder é uma interpretação muito generosa do assunto, né? Gente, eu levei um cartão vermelho da organização do evento aqui, de que nós temos que abandonar a sala agora, né? Certamente a gente poderia continuar conversando, aproveitando aqui a experiência dos nossos painelistas. Vamos dar uma salva de palmas para eles, agradecer. Obrigado por terem acompanhado a gente até esse horário, né? E espero vê-los todos amanhã, e depois, e de sexta-feira, né? Que continuemos tendo muito ricas discussões. Obrigado, boa noite a todos.